Sejam muito bem-vindos a Londres. Estamos aqui na Trafalgar Square e o obelisco que a simboliza. A gente tem aqui do lado, ali atrás, a National Gallery. Daqui a pouco eu vou entrar lá dentro. Não vou filmar. E tem o Sir Henry Havelock ali, tá todo com a cabeça toda cagada de pombo. Ó, a pomba parou ali em cima, cagou ele tudo. Bom, esse aqui é o coração de Londres. Se você coloca no Google a busca lá, Londres, ele vai encontrar aqui. É uma parte importante. Esse obelisco aparece no comecinho do sexto Harry Potter, que é quando os Comensais da Morte fazem um ataque à cidade, né? E aí eles saem voando pelas ruas aqui do centro, estouram uma loja aqui perto. Na sequência eles vêm pra cá. Essa aqui é a Millennium Bridge, provavelmente a ponte mais moderna de Londres, a ponte que cruza o Tâmisa. Tá aí, é uma cena bem icônica do começo do sexto filme, né? Eles derrubam a ponte. Eu lembro que no livro, o sexto livro começa com o primeiro-ministro inglês esperando por uma reunião com o ministro da magia, e o ministro da magia chega lá para avisar que, ó, lascou, viu? Tá lascado, o homem voltou, vai dar ruim, o cara tá apreensivo, e eles mencionam sobre a queda de uma ponte em Londres. Eu não lembro detalhes, eu tenho certeza que não especifica qual é, mas no filme eles aproveitaram para fazer uma cena de ação aqui, nessa ponte ultra moderna, que vocês conseguem ver aí. Ali atrás é a St. Paul's Cathedral. Já que a gente está falando de cultura pop, vamos falar da família real britânica, que é para isso que eles servem hoje, né? É ali na St. Paul's Cathedral que acontecem esses casamentos suntuosos que a gente viu aí, principalmente dos príncipes Harry, do príncipe William recentemente, com as suas respectivas noivas, que eu não lembro o nome. E se você tiver paciência para um pouquinho de fila, você pode visitar a plataforma 9 3/4 descrita no livro na estação King's Cross, que existe e está lá. Mas voltando a Harry Potter, a gente corta aqui agora para o Londendale Market. Deve ser mais ou menos essa a pronúncia. Um dos mercados mais bonitos que a gente tem aqui, desse mercadão mesmo. Tem loja de produto artesanal, muito restaurante, o pessoal vem aqui para beber. E ele está especialmente bonito aqui por causa do Natal, muito iluminado. Eu tenho reparado que os ingleses levam muito a sério essa história de Natal. Pra vocês darem uma olhada aqui, esse cenário bonito inspirou a direção de arte de Harry Potter para criar o cenário do Beco Diagonal. Aquela passagem cheia de lojinhas, né, com toda aquela aura de conto de fadas. E falando em conto de fadas, a gente está num cenário absolutamente digno disso. De volta ao centro da cidade, estamos aqui na Piccadilly Circus, uma das ruas mais importantes, mais chiques, mais elegantes de Londres. Eu diria que talvez seja a Faria Lima dos londrinos. Eu tô com fome, tá na hora do almoço e eu não tomei café da manhã. E eu não vou comer aqui porque tudo é caro pra cacete. Daqui a pouco eu acho um lugarzinho pra comer. Aqui a gente vai mostrar um pouquinho mais da cultura londrina. Alguma coisa da Marina Abramovic acontecendo por aqui. Tem alguns outros interesses importantes que o cinema e a música já presenteou a Londres, ou Londres presenteou essas artes, né? Quero que vocês deem uma olhadinha rápida aqui na suntuosidade da rua. Vamos dar um panorama. Mas vamos lá que eu tenho uns endereços para mostrar para vocês. E é nesse meio elitizado que fica uma das vizinhanças mais icônicas da cidade, imortalizada por ter sido palco do último show dos Beatles, em cima do telhado. Vocês podem ver entre essas janelas onde tem uma plaquinha azul a indicação do show. Seguindo a nossa agenda musical, aqui atrás de mim, onde tem esse bloco azul, nesse número 23,
foi onde o David Bowie tirou a foto do álbum do Ziggy Stardust. Tem inclusive uma plaquinha ali também. E aqui tem, pasmem, uma casa do frango. Eu vou ter que deixar isso registrado. Inclusive ali na frente tem um frango de miojo que eu vou mostrar para vocês também. Mas vamos voltar para a imagem que me trouxe aqui, ó. Número 23, capa do álbum Ziggy Stardust. Vou colocar uma foto aí no meio da plaquinha. O lugar aqui é um calçadão super bonitinho, tô achando muito fofo. Ali tem um pubzinho também que eu cheguei a gravar falando, oh, foi aqui que o David Bowie fez a capa do Ziggy Stardust, porque o pub chama Starman. Falei, ah, pronto, achei. Só que eu sabia que era no número 23 e o negócio ali é 15. Aí eu apaguei essa gravação e vocês vão receber a correta. Dá uma olhada no frango de miojo ali atrás. Que coisa mais linda. Olha. É um frango, né? Ou será que são só dois hashi puxando o negócio? Me parece um frango. Aqui, ó. Esse é o pub. Vamos chegar na porta aqui, certo? Essa é a entradinha do pub. The Starman. Fiz o take de gravação aqui. E não era o lugar certo. Tem karaokê ali. Talvez vinha aí à noite. Bom, mais um endereçozinho para nossa lista de lugares icônicos da cultura pop em Londres. Já já eu mostro mais coisa para vocês. Mudando outra vez, última parada musical do nosso passeio. Eu tô numa das ruas mais famosas. Tá tendo uma treta ali. Eu tô numa das ruas mais famosas de Londres e não é essa daqui que você tá vendo, não. É aquela de lá onde os motoristas devem estar malucos, porque tem um monte de gente tentando atravessar. O povo tava buzinando ali. Você já sabe de onde eu tô falando, né? Nós estamos aqui na Abbey Road e olha o tanto de gente querendo atravessar a rua. Eu também vou tentar a minha foto ali. Normal, né? Isso aqui não é só sobre o fato de Beatles ser bom, é um pouco também sobre o fato de que cultura inglesa se vende muito mais do que culturas em outras línguas. O imperialismo tem que ter um preço e esses motoristas vão pagar. Mas que eu imagino que eles devem morrer de raiva e querer dar um soco na cara do Paul McCartney, eu imagino. Mas eu vou lá tentar a minha fotinha e já já eu coloco ela aí para vocês. Agora corta aqui para a gente mudar um pouco de assunto, ainda dentro da literatura inglesa. Mas eu estou aqui agora na Baker Street, e é naquela portinha verde ali, não é aqui na vermelha, na verde. É o número 221B, que é descrito nos livros de Sherlock Holmes como o endereço em que ele viveria, né, o famoso detetive. Aqui na Baker Street tudo remete a ele. O endereço é um museu, inclusive parece ser um museu bastante movimentado, tinha uma fila ali até agora há pouco. Parece que as entradas são por horário, pelo que entendi, e aí formou uma filinha e o pessoal entrou. Eu não estou muito interessado em entrar, não. Eu vi o British Museum de graça, não vou ver, não vou pagar para ver o museu do Sherlock Holmes, não. Mas dei uma passada aqui, a rua é toda bonita, você pode dar uma olhada. E olha só o que tem logo aqui do lado. Uma London's Beatles Store. Eu vou dar uma olhadinha nessa loja também. Do lado exatamente do museu também tem uma loja de souvenirs do Sherlock Holmes. E é um negócio que parece que atrai bastante público. Talvez um pouco menos do que eu vi lá na King's Cross em relação ao Harry Potter. Inclusive não é muito distante daqui. Dá para vir caminhando. Mas parece ser bacana aqui o lugar. Inclusive a área aqui de Londres parece ser uma área bem nobre, cheia de escritórios, etc. Tem um monte de restaurante, lojinhas. Quase todas elas têm aquela imagem clássica do Sherlock Holmes de boina, com um cachimbo. Então, número 221B da Baker Street, descrito nos livros como a residência onde o Sherlock Holmes morou. Vamos dar uma olhada melhor lá? Deixa eu voltar para lá, eu vim andando pro lado errado.
E depois eu vou dar uma olhadinha na loja dos Beatles aqui também. Ó, tem Beatles aqui. Tem Sherlock Holmes aqui na frente. Aqui é só uma loja de souvenirs, essa vermelha. E a verdinha aqui é a loja do... Ó, tem um rapaz tirando foto. É bem movimentado. Tem alguns lugares que eu fui aqui em Londres que eu achei que seria legal assim. Não tinha ninguém. Aqui no Sherlock Holmes tem gente tirando foto. Tinha fila para entrar no museu. Bacana. Aqui, ó, a casinha. Não, aqui hoje é uma coisa de pilates aqui, é outra coisa. É a vizinha dele. Mas tá aqui a casinha onde teria morado o famoso detetive. Então, se você tiver interesse, se for uma coisa que você considere, tá bem cheio aqui, ó. Tem gente tirando foto para tudo quanto é parte. Baker Street é bem no comecinho. Logo ali atrás tá o Regent's Park, St. Regent's Park. A Baker Street meio que entra dentro dele. É um programinha para você incluir numa região relativamente central de Londres. É uma área nobre e interessante. Caso você se interesse, o museu do Sherlock Holmes é pago, ao contrário da maior parte dos museus mais importantes de Londres, e foi exatamente isso que me desanimou de entrar lá. É uma pena que Sherlock Holmes seja um personagem fictício. No final do século XIX, ele teria adorado tentar resolver um dos crimes mais icônicos, aliás, uma sequência de crimes dos mais icônicos da história da cidade de Londres. Quando um assassino em série, conhecido como Jack o Estripador, acabou aterrorizando esse pequeno distrito de Whitechapel, no leste de Londres, com esses becos, viadutos e uma vida bem mais popular do que o do restante da cidade. Hoje, Jack o Estripador é contemplado no pequeno museu que a gente tem ali do outro lado da rua, e ainda hoje permanece um mistério a identidade do assassino, mas se sabe que ele cometeu uma série de assassinatos em 1888 contra prostitutas que vendiam o próprio corpo aqui nas vizinhanças de Whitechapel. Podem ver pela passagem do metrô que ainda hoje é um desses bairros bem mais populares do que a gente está acostumado a ver na Londres mais turística, né? Jack o Estripador ficou conhecido pela brutalidade dos seus assassinatos e até por certa sofisticação. É possível que ele tivesse algum conhecimento de medicina, porque ele não simplesmente matava, perfurava as pessoas, mas ele cortava e estripava e tirava alguns órgãos fundamentais das vítimas e deixava elas cortadas no chão, além da sua capacidade ímpar de fugir da cena do crime sem deixar muitas pistas. Ele nunca foi descoberto, existe apenas uma suspeita de quem ele teria sido e até hoje permanece aí como um dos mistérios abertos e uma das feridas não cicatrizadas da história de Londres. Ele acabou se tornando um personagem icônico e até um tanto quanto celebrado, que mereceu inclusive o seu museu próprio. Eu vou mostrar um pouquinho da entrada ali para vocês. Agora que terminou de anoitecer, não fui pego pelo Jack Estripador, o frio aqui pegou bravo aqui. Eu voltei para St. Paul Cathedral ali atrás, a Millennium Bridge está logo ali. Ponto quase que de início desse vídeo, mas o que importa é o que está na minha frente. Eu quero encerrar cortando um pouquinho da cultura pop para uma cultura um pouco mais erudita. Aqui na minha frente, muito enfeitado, tá o Shakespeare Globe. Ó, enfeite de Natal tá bonito para ele. O Shakespeare Globe é a réplica de um teatro do século XVI. No século XVI, durante o período de renascimento cultural que marcou toda a Europa, que foi quebrando com aquela vida pacata, né, meio medíocre da Idade Média, sustentada apenas pela submissão religiosa, pelo fervor religioso católico,
as pessoas começaram a demandar um pouco mais por arte, por entretenimento, por cultura, e houve um fervor cultural ao longo da Europa como um todo, mais especificamente em algumas partes, né? Talvez Florença seja a cidade mais importante do renascimento cultural, mas Londres também teve o seu evento. Aqui, né, do outro lado é a margem norte do Tamisa, e sempre foi uma parte mais industrializada e conservadora. A parte sul sempre foi uma parte menos conservadora em vários sentidos, e aqui marcou, durante o século XVI, o desenvolvimento de um período de um florescimento artístico muito forte, boêmio, lascivo, muito grande. Então, a prostituição, os bordéis, os pubs, a bebedeira, assim como os teatros, as galerias de arte, foram se desenvolvendo muito aqui nessa parte. E nesse contexto chegou por aqui um rapaz vindo de Stratford-upon-Avon, que se chama William Shakespeare. E ele acabou se tornando um dos principais escritores, né, teatrólogos do seu tempo. A maior parte das suas peças ainda hoje é muito importante. Se você parar para pensar, por exemplo, obras mais recentes como O Rei Leão, né, ou na Pixar recentemente Elementos, são recriações de obras de Shakespeare, né? Romeu e Julieta, Hamlet. Eles têm muitas referências em cima do que ele produziu aqui. Diz que o Shakespeare não era muito afeito a essa lascividade, a essa boemia, não. Ele era um cara bem apaixonado, bem, né, dado a sentimentos muito profundos. Inclusive tem aquele filme que só ficou conhecido porque tirou o Oscar da Fernanda Montenegro no Brasil, né? O Shakespeare Apaixonado conta um pouco dessa história, como ele usava musas para inspirar na sua arte, na sua criação. O Shakespeare Globe, literalmente o Globo de Shakespeare, é uma recriação dos teatros desse período. É por aqui que é toda essa efervescência cultural da qual ele fazia parte, e foi por aqui que ele criou algumas das suas principais obras. Ele passou 10 anos da sua vida em Londres, não foi tanto tempo assim, mas ele evidentemente foi influenciado pelo fervor que essa parte da cidade tinha exatamente nessa época. Ao final do século XVII, ele vai... Nos anos seguintes, uma série de perseguições por parte do governo inglês, seja por parte da monarquia ou do próprio parlamento, que ainda era uma fonte de poder crescente, né? Mas uma série de restrições, de perseguições, violentas ou não, mas vão começar a dar cabo desse tipo de situação nessa margem sul do Tamisa. Entendiam que estava manchando a reputação da cidade como uma cidade séria, como uma cidade anglicana, religiosa, né, ferindo o que seria a moral de uma Londres que merecia mais do que esse tipo de lascividade. E esses teatros, esses bordéis vão acabar sumindo quase que por completo, né? Deixando aí um buraco, né, na história cultural da cidade, até certo ponto lamentável. Só um detalhe interessante, por exemplo, esse hábito que a gente vê na cultura pop da ideia, né, de tacar tomate, tacar vegetais podres no palco, vem desses teatros aqui de Londres, né? O pessoal costumava tacar tomate podre em obras que eles não gostavam e bater as mãos em sinal de agradecimento, ou seja, aplaudir quando eles agradavam de alguma peça. Vai ter um incêndio de grandes proporções que vai destruir a cidade praticamente por completo, mas também não me parece que seja o incêndio que tenha destruído a maior parte desses teatros. Esse aí foi responsabilidade dos conservadores, mas
O fato é que eles vão desaparecer e o último exemplar que a gente vai ter a partir desse período, numa reconstrução muito mais recente, quando Shakespeare passou de fato a ser louvado e respeitado, vai ser exatamente esse Shakespeare Globe, que hoje está especialmente enfeitado aí com as luzes de Natal. Hoje ele apresenta peças, hoje é sábado à noite, mas parece que não tem nenhuma peça em vigor, pelo menos eu olhei ali os cartazes de apresentação, não tem nada apontando para hoje, mas ele é uma recriação fiel do que foram, né, os teatros, até do ponto de vista arquitetônico, do período em que Shakespeare esteve aqui e escreveu muitas das maiores obras da história do teatro e da literatura do mundo. Belezinha, galera? Curte o vídeo, compartilha com os amigos, se inscreve no canal, ajuda o canal a se desenvolver e a gente se vê no próximo para falar agora mais um pouco sobre história de fato, sobre a história de Londres, sobre a história da Inglaterra. Um abraço e até a próxima.